Graça e paz, irmãos e irmãs da IPI Jardim Bela Vista. Um prazer enorme estar com vocês nessa manhã e, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Hoje eu trago uma mensagem que fala a respeito da salvação. O tema dessa mensagem é salve a si mesmo e a nós também. E para isso nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 39 a 43. E diz assim a palavra do Senhor. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, irmãs, nós conhecemos bem esse texto, é um texto em que trata ali do momento em que Jesus estava pendurado na cruz, que Jesus estava ali cumprindo com o seu ministério, cumprindo ali, estava chegando ao final ali do seu ministério e pagando o preço. Foi um momento chave para nós como cristãos. E pensando nesse texto, eu trago hoje a meditação e eu quero que você me acompanhe, pense comigo a respeito desse tema. Salve a si mesmo e a nós também. Nós vivemos dias difíceis. Nós somos provocados todos os dias. Todas as vezes que nós noticiamos a morte de alguém, seja por Covid, seja por outro motivo, sempre tem alguém para perguntar: ué, não era crente? Não era da igreja? Os dias são difíceis, nós sabemos que os números são assustadores. Quantas pessoas têm morrido todos os dias? Nós perdemos muitas pessoas próximas. Perdemos pessoas queridas, perdemos pessoas do nosso convívio direto, muitos perderam familiares. Antes da pandemia, as pessoas também morriam, mas o número era diferente, né? Nós temos, na verdade, um acréscimo, um aumento desse número muito grande em decorrência da pandemia. E sempre que a gente fala que alguém faleceu, hoje em dia a primeira pergunta é: foi de Covid? A segunda pergunta é: não era crente? A pergunta, muitas vezes, ela vem em tom de deboche. Ué, não era crente? Não era da igreja? Não tinha salvação? Muitas vezes a pergunta vem nesse tom. Mas, em algumas outras vezes, essa pergunta vem com um tom de desilusão. Desilusão. Acreditem, ainda existem pessoas que pensam que ser de uma determinada denominação, que ser de uma igreja, que fazer parte de uma comunidade, isso torna as pessoas de alguma forma imortal. Então, quando acontece a morte, vem o questionamento. Quando vem esse questionamento, e quando o questionamento vem em tom de deboche, o que nós fazemos? Relevamos. Pedimos misericórdia pela vida da pessoa, deixamos para lá, né? Agora, quando essa mesma pergunta vem e nós percebemos um tom de desilusão, aí existe um perigo e nós temos que tomar muito cuidado. As pessoas têm procurado vida, as pessoas têm procurado continuar vivas. Muitas pessoas nem buscam tanto a saúde hoje em dia, por conta da pandemia. Simplesmente estar vivo já é suficiente.
E as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço pela vida. As pessoas estão dispostas a pagar qualquer valor, qualquer que seja o preço, para ter vida. Mais do que isso, depois que a vida de um ente querido se vai e começa uma busca por respostas, buscas para amenizar essa dor, e aí nós estamos falando especificamente quando vem aquela pergunta no tom de desilusão, esse preço que a pessoa se dispõe a pagar acaba sendo ainda maior. E aí ela acaba abrindo as portas da sua vida, do seu coração, para oportunistas. Pessoas que não têm o menor escrúpulo, pessoas que olham a necessidade, o sofrimento das pessoas e tentam oferecer alguma coisa para suprir aquela necessidade. Assim como nós pensamos na nossa vida material, assim como nós pensamos no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Se você começa a questionar a vida, começa a questionar algumas questões, né? Se está questionando é uma questão, mas você começa a questionar algumas premissas que são convicções para nós e deveria ser para todos os cristãos, a gente começa a abrir portas para que oportunistas venham e te tragam aquilo que você não quer, o que você não precisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E vamos falar a respeito da experiência de Jesus, quando estava ali na cruz, que passou exatamente por isso. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Essa foi a pergunta do bandido que estava ao lado de Jesus. Se nós, hoje, nossos dias, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, com tanta ciência à disposição, escutamos esse tipo de coisa, não era crente? Saiba que não somos privilegiados por isso. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, enquanto estava lá pendurado na cruz, injustamente, um bandido que estava ao lado dele, também crucificado, perguntou: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. E nós podemos interpretar essa fala, claro, nós temos isso escrito, então não temos a emoção da fala, mas nós podemos deduzir pela sequência do fato, da narração que acontece na história. E a primeira possibilidade seria de que ele estava fazendo isso por zombaria. Você não é o Cristo? Você não é o bonzão? Não é você o mestre, o filho de Deus, o escolhido? Não é o filho do Todo-Poderoso? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mostra seu poder. Essa zombaria, ela vem não só pela zombaria, mas vem como uma provocação, como uma tentação. Lembra de Jesus na tentação lá no deserto, no comecinho do ministério? Nós temos aqui uma situação semelhante, uma zombaria, porque se Jesus o escuta naquele momento de dor, sofrimento, momento de fraqueza, se Jesus o escuta e ele faz alguma coisa e ele desce da cruz e tira, claro que a multidão ia ficar maravilhada, mas a escritura não ia se cumprir. Não ia se cumprir, porque a escritura ela só se cumpre e nós só temos a nova aliança em Cristo porque o seu sangue foi vertido e porque ele morreu. Se ele não morreu, não teria ressuscitado. Ele ia angariar ali, ia convencer muitas pessoas, ia acabar com tudo aquilo. Mas o preço não estaria pago. O preço dos nossos pecados não estaria quitado.
Seria necessário que, de fato, ele passasse por aquilo, que ele morresse ali, para que ele ressuscitasse, e então, sim, o ser humano pudesse novamente ser ligado a Deus. Era necessário que acontecesse aquilo. Então, nós olhamos para esse texto e identificamos claramente que haveria uma zombaria, especialmente quando ele fala, então você é o Cristo? Mas uma outra característica é que quando ele continua, salve a si mesmo e a nós também, isso demonstra, em certa medida, o desespero também, o desespero daquele bandido. Por que desespero? Tentando se salvar. Para ter a vida, o ser humano está disposto a pagar qualquer preço. Quando você vê que vai perder a sua vida, o desespero vem. O desespero bate a sua porta. E bate mesmo. Não vai mudar. Então, naquela situação, nós vemos o desespero da pessoa tentando se salvar. Quando o desespero vem, nós aceitamos qualquer caminho. Quando o desespero vem, nós aceitamos qualquer caminho. No momento de desespero, para salvar nossa vida, para salvar a nossa pele, nós nos vendemos por qualquer preço. É muito simples. Se coloque, meu irmão, minha irmã, numa situação em que você está com a sua vida ou com a vida de um ente querido, de alguém muito próximo, em risco. Você não abriria a mão de qualquer coisa, dos seus bens, do que você tivesse? Às vezes, para salvar a vida de outra pessoa, a gente oferece até a nossa em troca. Quando nós estamos nesse momento de desespero, nós aceitamos qualquer caminho para manter a vida. Nós pagamos qualquer preço. Acredite, nos momentos mais difíceis, surgem diversas ofertas para tentar te fazer entregar a vida. Ou, melhor, não perder a vida. Nesses momentos difíceis, aparecem diversas ofertas para te dar uma resposta. Aparecem diversas ofertas para fazer com que você se convença de que você pode continuar com a sua vida. Infelizmente, as respostas que são oferecidas nessa situação não são respostas de vida, mas sim respostas de morte. Se você quer salvar a sua vida, e se você está disposto a pagar qualquer preço, eu te convido a olhar para as Escrituras. Te convido a olhar para a Bíblia. Porque ali nós encontramos as respostas certas e as respostas de vida. Mas para isso, um candidato à salvação, um candidato para manter a sua vida, ele tem algumas características. Nós encontramos isso também nesse texto que nós vimos, quando tem ali o comentário do segundo bandido que estava ali. Quando ele fala assim, lá no versículo 40, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse a Jesus, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Então, quando você é candidato à salvação, você tem algumas características. A primeira dela é o reconhecimento da sua condição de pecador. Você precisa reconhecer a sua condição de pecador. Você tem essa capacidade? Você consegue reconhecer que você é pecador? Assim como o bandido fez? Quando ele fala para o outro, você não teme a Deus nem nesse momento, nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece que merecia estar ali. Você reconhece a sua condição de pecador? Você reconhece o motivo pelo qual você necessita receber novamente a vida? Essa é uma característica importante para o candidato à salvação. Você tem que reconhecer a sua condição de pecador.
Outra característica é o reconhecimento da injustiça que acontece e que toma os nossos dias. Na fala ainda do bandido, nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez. Ele não merecia. Vejam, o reconhecer a injustiça não muda essa injustiça. Não é porque aquele homem reconheceu que era injusto que os soldados romanos vieram e tiraram Jesus dali. Falaram, não, é verdade, puxa, se ele não alerta, a gente tinha deixado. Não, reconhecer a injustiça é apenas o fato de olhar e não se conformar com este mundo, não se conformar com as coisas que acontecem. Reconhecer a injustiça que nós vivemos, que nós temos nos nossos dias, no nosso mundo, não muda a situação como num passe de mágica, mas nos habilita como candidatos à salvação. Porque nós reconhecemos, então, que a justiça do homem é falha. Reconhecemos que a justiça, ela falha, mas não a justiça divina, não a justiça de Deus. Nós entendemos que o ser humano, ele é falho. E reconhecer a injustiça nos habilita também a candidatos à salvação. Meu irmão, minha irmã, se você não consegue olhar para os nossos dias, não consegue olhar para o mundo e identificar as injustiças que acontecem, eu sugiro que você repense a sua vida cristã. É impossível alguém que serve a Cristo, que serve ao nosso Deus, o Deus verdadeiramente justo, olhar para as coisas que acontecem e não identificar as injustiças. E nós temos também que ter a consciência de que por mais que a gente lute e brigue sempre pela justiça, certamente não a alcançaremos de forma plena. A justiça do homem falha. E outra característica de um bom candidato à salvação é que, ainda que no momento final, o candidato à salvação, ele procura o que é correto. Nós temos que procurar sempre o que é correto, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que olhar as nossas vidas e todo o nosso contexto e tudo o que a gente tem acesso, aonde o nosso braço alcança, onde a nossa mão chega, nós temos que procurar fazer o que é correto. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, reconhecemos que há injustiça e buscamos fazer o que é correto, esses 3 itens nos torna um candidato à salvação, porque mostra que as nossas vidas estão passando por transformação e que a palavra do Senhor tem alcançado os nossos corações e tem feito com que a gente consiga olhar minimamente com o olhar cristão a situação do mundo e entender que o mundo precisa de salvação, que as pessoas precisam de salvação. Nós conseguimos entender também que as ofertas que nos chegam oferecendo vida, elas são ofertas falsas, mentirosas. Porque a vida nós só podemos receber em Cristo Jesus. Nós não podemos receber vida de outro lugar, porque outros lugares não têm vida. Caminhando para o final da nossa mensagem, eu quero te lembrar que Jesus, por sua bondade e por conhecer os nossos corações, ele nos oferece o perdão. Jesus não respondeu ao zombador. Ele escutou calado. Quando aquele zombador falou: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. Mas o seu silêncio não quer dizer que ele não escutou o que aquele homem disse. Quer dizer, sim, que ele escutou, mas que ele
relevou. É um desafio para nós quando somos provocados. Quando somos provocados em nossa fé. Quando alguém chega para você, quando a gente comunica que perdemos alguém, que alguém faleceu, você, mas não era crente? Dá vontade de levantar e falar assim, e daí que é crente? Você não vai morrer? Ninguém morre, ninguém tem esse impulso. Jesus o escutou, mas não respondeu. Mas Jesus respondeu àquele que o chamou, quando falou, Senhor, lembre-se de mim quando vier ao teu reino. Ali sim Jesus respondeu. Porque Jesus, ele não responde àqueles que o provocam. Jesus não responde àqueles que ficam o criticando. Jesus, ele não quer dizer que ele escutou, mas ele não responde. Mas ele responde àquele que o chama. Jesus responde àquele que o chama, não àquele que fala dele. Jesus, ele nos escuta e todas as vezes que nós o chamamos, ele responde, porque nós falamos com ele, não falamos dele. Falamos com ele. E nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Nós temos que responder àqueles que falam conosco, não àqueles que falam a respeito da gente, ou que criticam, ou que provocam, ou que zombam. Nós temos que nos lembrar também que o perdão, ele vem de graça. Quando aquele homem, bandido, chamou Jesus e Jesus o respondeu, Jesus o perdoou de graça. Aquele homem não seguia Jesus. Provavelmente ouviu falar, mas nós não temos qualquer indicação de que ele acompanhou Jesus. Tanto que foi condenado e estava ali crucificado ao lado. Se tivesse ouvido e seguido Jesus, teria mudado a sua vida, não estaria ali. A única indicação que nós temos é de que ele creu em Jesus, ainda que pendurado na cruz ao lado de Jesus. Exatamente naquele momento em que aquele bandido falava com Jesus, o preço estava sendo pago. Naquele momento, naquele último instante, naqueles últimos momentos em que eles estavam ali, o preço estava sendo pago. Não com barganha, com troca, com ouro, mas com sangue. Enquanto aquele homem chamava Jesus, o preço estava sendo pago e o sangue de Jesus estava vertendo ao seu lado. Amados irmãos e irmãs, não importa o momento da sua vida, ainda que você se veja de frente com a morte, não se venda por ideias enganosas, que satisfazem apenas os anseios do coração, que satisfazem a nossa necessidade urgente por tentar manter a vida, mas que no final nos levam à morte. Independente da situação, lembre-se, o preço foi pago. Jesus pagou o preço com o seu sangue na cruz. E ele nos oferece isso de graça. Ele nos deu isso de graça. Quando você estiver num momento de desespero, num momento de dor, seja qual for o momento, lembre-se que Jesus pagou o preço com o seu sangue para nos salvar. Não aceite nenhuma outra oferta para comprar a sua vida, para comprar a sua tranquilidade, o seu sossego. Porque a sua tranquilidade, o seu sossego, a sua vida já foi pago por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe grandemente vocês, as suas famílias, e continuem perseverando. Nós estamos aqui firmes e fortes, levando a palavra do Senhor e esperando o dia que Ele voltará para nos buscar. Que Deus abençoe todos vocês.